Há momentos na história em que o silêncio carrega um peso estranho, quase como se o mundo inteiro prendesse a respiração antes de algo grande acontecer. Outubro se aproxima, e com ele, um rumor espiritual parece atravessar fronteiras invisíveis. Não se trata de política comum, nem de teorias humanas. Trata-se de algo mais profundo. Muitos ao redor do Brasil começaram a se perguntar: por que tantas coisas estão convergindo agora? Por que tantas vozes proféticas e espirituais falam de um outubro turbulento, revelador e decisivo? E no centro desse turbilhão, um nome surge como símbolo, como espelho de uma nação dividida: Bolsonaro. Padre Pio, um dos maiores místicos do século XX, sempre falava que os sinais do céu não aparecem ao acaso. Ele dizia que os povos seriam provados não pelo poder das armas, mas pelo poder das escolhas espirituais que fariam em tempos de sombra. Ele também dizia: os ventos mais fortes vêm para expor raízes frágeis. Muitos interpretam essas palavras como prenúncio de tempos como este. Tempos em que líderes deixam de ser apenas políticos e passam a representar campos de batalha espirituais invisíveis. É aí que a narrativa se intensifica. De acordo com interpretações simbólicas de devotos, mensagens antigas de Padre Pio falavam de noites escuras que antecederiam grandes abalos sociais e de nações que seriam colocadas diante de um espelho onde a verdade não poderia mais ser escondida. Para alguns fiéis, o Brasil está exatamente nesse ponto agora. Outubro, dizem eles, não será apenas um mês comum. Será o mês em que o invisível tocará o visível. Não importa se você apoia ou rejeita Bolsonaro, porque aqui não falamos de partidarismo. Falamos de forças que se movem nos bastidores da história. Padre Pio dizia que quando Deus deseja purificar uma nação, ele não escolhe lados políticos, ele expõe corações. E quando corações são expostos, máscaras caem, alianças desmoronam e a verdade, muitas vezes dolorosa, vem à tona como uma onda que ninguém pode conter. Imagine o país como um imenso palco. Por décadas, cortinas foram erguidas, holofotes foram manipulados, histórias foram contadas de formas convenientes. Mas quando a cortina cai, não há mais controle humano. Há apenas o impacto da verdade. E é isso que muitos acreditam que acontecerá neste outubro. Não um simples evento político, mas um abalo espiritual coletivo. Padre Pio dizia que a noite espiritual vem para testar quem construiu sobre areia e quem construiu sobre rocha. O Brasil está sendo testado. Não é apenas sobre Bolsonaro, é sobre tudo que ele simboliza. Forças opostas se movimentam silenciosamente, cada uma acreditando ser a portadora da verdade. Mas Deus, dizia Padre Pio, não escolhe lado humano. Ele ergue sua própria vontade no meio do caos. Se você acredita que este país precisa de mais do que política, precisa de luz, escreva nos comentários. Eu oro pelo Brasil. Essa declaração de fé não é pequena. É uma lâmpada acesa na escuridão. Padre Pio alertava que os grandes acontecimentos não chegam com barulho de trovões, mas com sinais sutis que poucos percebem. Ele dizia que, quando uma nação caminha para um momento de virada espiritual, os sinais se manifestam primeiro no invisível: inquietação no ar, mudanças súbitas, polarizações extremas, divisão de famílias, crises que parecem não ter solução. E exatamente isso tem acontecido no Brasil nos últimos meses. De norte a sul, o país vive uma estranha tensão. Não se trata apenas de divergências políticas. Trata-se de uma guerra de narrativas que já ultrapassou as fronteiras do debate racional. É uma batalha de espíritos. Padre Pio dizia que os conflitos mais profundos não são travados em parlamentos ou tribunais, mas nos corações humanos. Quando corações se endurecem, a escuridão avança.
Quando corações se abrem para a oração, a luz rompe. Alguns devotos interpretam palavras antigas atribuídas ao santo como um aviso. Quando uma bandeira for rasgada por dentro e não por fora, os ventos virão. Para muitos, essa frase ecoa com força no cenário atual do país. A bandeira do Brasil não foi rasgada por inimigos estrangeiros, mas por divisões internas, ideológicas, políticas e espirituais. Há famílias que não conversam mais, amizades que se romperam, comunidades inteiras divididas. Isso, espiritualmente, é sempre prenúncio de algo maior. E onde entra Bolsonaro nessa narrativa? Para muitos, ele é mais do que um ex-presidente. É um símbolo, para uns, de resistência. Para outros, de divisão. Símbolos carregam energia, e energias movimentam multidões. Padre Pio dizia: onde há multidões movidas pela paixão, há uma batalha espiritual em curso. E é por isso que este outubro não será apenas um mês de acontecimentos políticos previsíveis. Será um campo de batalha invisível, onde orações terão mais peso que manchetes. Padre Pio nunca citou nomes contemporâneos, mas suas mensagens eram claras sobre os tempos de divisão. Os povos verão seus líderes como espelhos. Não os amarão, nem os odiarão por quem são, mas pelo que representam dentro de si mesmos. Bolsonaro, nesse cenário simbólico, não é apenas um homem, é um reflexo. Ele desperta paixões, ódios, esperanças e medos. É uma figura que catalisa emoções profundas e, por isso, é um epicentro espiritual de conflito. Neste outubro, segundo interpretações espirituais, o Brasil será forçado a olhar para si mesmo. Não haverá heróis perfeitos, nem vilões absolutos. Haverá revelações. Padre Pio dizia que Deus não derruba tronos para erguer ídolos, mas para lembrar que o trono pertence apenas a Ele. Isso significa que líderes, sejam eles quem forem, não estão acima do fluxo espiritual que guia a história de um povo. Por isso, muitos acreditam que outubro será um mês de abalo de estruturas, de queda de máscaras, de exposição de verdades que estavam ocultas, não apenas na esfera política, mas em diversas camadas da sociedade. Padre Pio dizia: os abalos de cima sempre começam com tremores embaixo. Isso significa que antes que as manchetes estampem mudanças, o chão espiritual já estará tremendo. E aqui está o ponto mais importante de todos. Não se trata de Bolsonaro contra alguém, mas de o Brasil contra si mesmo. Uma batalha interna, espiritual, silenciosa, decisiva. O santo dizia que a escuridão não entra onde há oração constante. Por isso, este é o momento em que cada lar se torna um campo de batalha espiritual. A oração de uma família vale mais do que 1000 gritos nas ruas. Padre Pio falava de um tempo que ele chamava de a noite escura das nações. Um tempo em que nenhuma instituição pareceria confiável, nenhuma liderança pareceria sólida, nenhuma verdade pareceria absoluta. É nesses períodos, dizia ele, que Deus observa em silêncio para ver quem ainda dobra os joelhos. Enquanto muitos gritam, os humildes oram. E são esses que movem os céus. Muitos acreditam que essa noite escura chegou para o Brasil. Instituições em tensão, vozes se sobrepondo, milhões divididos entre narrativas conflitantes. Bolsonaro, nesse contexto, se torna uma figura central, não pelo que fará ou deixará de fazer, mas pelo que representa espiritualmente. A linha que divide não apenas opiniões, mas consciências. Outubro será, segundo essas interpretações espirituais, o estopim de uma virada invisível, um divisor de águas. Não se trata de um único evento, mas de uma série de movimentos sutis que juntos formarão uma onda. Padre Pio dizia: os grandes abalos não são anunciados, são sentidos, e é isso que muitos estão sentindo agora, mesmo que não saibam explicar. Essa tensão espiritual exige uma resposta espiritual. Não é hora de ódio nem de cegueira política. É hora de oração, jejum e vigilância. É hora de famílias se unirem para blindar seus lares. Porque quando um país entra em sua noite escura, apenas aqueles que carregam luz por dentro permanecem de pé.
Se você ainda crê que Deus tem planos para esta nação, declare nos comentários: eu carrego luz. Padre Pio também dizia que nenhuma noite escura é eterna. Depois da noite mais fria, vem a manhã mais forte. Muitos interpretam essa frase como promessa. Após outubro, virão tempos de reconfiguração espiritual no Brasil. Não necessariamente tranquilidade política imediata, mas uma purificação lenta, inevitável. Líderes serão provados, estruturas serão testadas, e o povo será confrontado com escolhas espirituais. Bolsonaro, nessa narrativa simbólica, representa apenas uma peça desse tabuleiro. Não importa se ele estará no poder ou fora dele. O importante é que o nome dele é um gatilho de reflexão coletiva. Ele não carrega sozinho nenhum destino profético. O destino está nas mãos de milhões e na forma como esses milhões responderão espiritualmente. Padre Pio dizia que os céus não ouvem gritos, ouvem corações. A virada do Brasil não virá de uma figura política, mas de um despertar espiritual silencioso, poderoso, como brasas se transformando em fogo. Este outubro pode não trazer o fim, mas trará um marco. A história do Brasil está sendo escrita não apenas por políticos, mas por corações. Padre Pio dizia que quando um povo se ajoelha, Deus muda decretos. E é isso que se espera, não apenas notícias, mas um despertar espiritual. Seja Bolsonaro ou qualquer outro nome, nenhum homem carrega sozinho o destino de uma nação. O que carrega o destino de uma nação é a fé do seu povo. Outubro será lembrado não pelos discursos, mas pelas orações que subirem dos lares. Declare nos comentários: eu escolho a fé sobre o medo. Curta, compartilhe e se inscreva para que esta mensagem de luz alcance quem precisa. Padre Pio dizia: onde há luz, a escuridão se dissolve. Onde há fé, a história muda. Padre Pio dizia que o verdadeiro teste de uma nação não acontece quando tudo está calmo, mas quando as tempestades vêm de todos os lados. É nesse instante que os corações revelam o que realmente carregam. O Brasil está atravessando um desses momentos em que não basta olhar as manchetes, é preciso olhar para dentro, para o que está se formando no invisível. Muitos ainda não percebem, mas outubro já não é apenas um mês no calendário. Tornou-se um ponto de inflexão espiritual, uma curva na estrada da história onde nada voltará a ser exatamente igual. Em tempos assim, dizia Padre Pio, a verdade não grita, ela sussurra aos que vigiam. Os sinais não aparecem nos telhados dos poderosos, mas no chão das pessoas simples, no olhar daqueles que oram de madrugada, no silêncio de quem sente que algo está para acontecer. É como se o céu estivesse prestes a falar e a terra, dividida e cansada, estivesse prestes a ouvir. Só que nem todos estão preparados para escutar. Os ventos que chegam não distinguem partidos ou ideologias. Eles sopram sobre todos. Bolsonaro, neste cenário simbólico, não é o centro. Ele é o espelho. O que o país sente por ele, contra ele ou através dele, revela mais sobre o Brasil do que sobre ele próprio. Padre Pio dizia que Deus, às vezes, usa pessoas e situações como espelhos para que uma nação veja a própria face. E quando uma nação se vê no espelho, não há como voltar atrás sem mudar. Por isso, há uma inquietação no ar. Algo que vai além da política, além da economia, além das disputas eleitorais. Essa inquietação espiritual, esse silêncio carregado de presságios, é o que muitos fiéis associam ao tempo da peneira, expressão usada por devotos para falar sobre momentos em que Deus separa o que é sólido do que é frágil, o que é verdadeiro do que é ilusório. Outubro, para eles, será esse tempo. Padre Pio dizia que quando os alicerces de uma nação tremem, é porque Deus está batendo a porta com força. Isso não significa destruição, significa revelação.
Significa que verdades enterradas virão à tona, que máscaras cairão, que pactos ocultos serão desfeitos, que alianças serão testadas. E nesse processo não haverá espaço para neutralidade espiritual. Cada coração, cada lar, cada pessoa será chamada a escolher se caminha na luz ou nas trevas, na oração ou na distração. É por isso que tantos sentem uma pressão estranha neste momento. Não é coincidência. Padre Pio dizia que os tempos proféticos sempre começam assim, com o vento da inquietação. Primeiro, ninguém entende o que está acontecendo. Depois, tudo muda de uma só vez. Ele também dizia que os líderes não são donos de um povo, mas sinais do estado espiritual desse povo. Quando líderes dividem profundamente, é porque a alma nacional está rachada. Bolsonaro, goste-se ou não dele, representa exatamente isso. A ferida exposta do Brasil, o corte profundo entre dois mundos que coexistem sob a mesma bandeira, mas olham para ela com significados diferentes. Isso é muito maior que política, é espiritual. Muitos acreditam que neste outubro essa ferida será novamente tocada. Não para destruir, mas para forçar uma decisão coletiva. Padre Pio dizia: Deus não remenda feridas com pano sujo. Ele rasga de vez para costurar com luz. Isso significa que este mês pode trazer dor, mas também pode abrir caminho para a cura. Porque quando tudo é abalado, só permanece aquilo que tem raiz profunda. E é exatamente por isso que a oração será decisiva. Quando uma nação está prestes a atravessar uma noite escura, cada oração se torna uma tocha acesa. E tochas, quando unidas, se transformam em clarão. Padre Pio via, em suas visões, multidões que oravam silenciosamente e dizia que eram essas multidões que impediam o avanço das trevas. A força de um povo que ora vale mais do que 1000 exércitos, ele repetia. Se você sente que existe algo maior acontecendo, não ignore esse sentimento. Outubro não é um acaso. Há coisas que só podem ser compreendidas espiritualmente. Os jornais mostrarão um lado dos fatos, mas há outra camada, silenciosa, invisível, decisiva, onde as batalhas mais importantes acontecem. Padre Pio chamava isso de o campo onde Deus fala sem palavras. Nos bastidores dessa batalha invisível, forças tentam moldar narrativas, manipular corações, criar distrações. Mas o que está em jogo é muito mais do que manchetes. Está em jogo o rumo espiritual de uma nação. Bolsonaro pode ser apenas uma peça, mas a reação que o país terá diante dos acontecimentos será como uma semente lançada no solo. E semente plantada em solo fértil floresce. Em solo envenenado apodrece. Outubro será o plantio. O que virá depois dependerá das escolhas agora. Padre Pio dizia que Deus nunca impõe luz, ele oferece. A luz vem como uma oportunidade e cabe aos homens aceitá-la ou rejeitá-la. E a história mostra, quando nações rejeitam a luz, mergulham em períodos sombrios. Quando a acolhem, renascem mais fortes. O Brasil está diante desse portal. Imagine, por um instante, milhões de pessoas orando ao mesmo tempo, espalhadas por todos os cantos do país. Imagine essa energia espiritual se elevando como uma onda dourada sobre a nação. Imagine as trevas recuando, as alianças ocultas se desmanchando, os corações duros começando a se quebrar. Padre Pio dizia que isso não é utopia, é poder real, poder que muda rumos. E aqui está o detalhe mais importante. Esse tipo de virada espiritual não vem com discursos políticos, mas com decisões individuais tomadas no silêncio do coração. Cada pessoa que decide orar, vigiar, perdoar e manter a fé, acende uma luz. E quando luzes individuais se somam, a escuridão simplesmente não resiste. Por isso, as próximas semanas não devem ser encaradas com medo, mas com vigilância e oração. Bolsonaro não define o futuro do país. Nenhum homem define. Mas os sinais ao redor dele estão mostrando que a batalha espiritual chegou ao auge. E quando isso acontece, ou uma nação desperta, ou adormece e perde sua chance.
Padre Pio dizia: o inimigo espiritual não precisa vencer uma nação, ele só precisa que ela durma. É por isso que outubro será tão crucial. O que está por vir exigirá que os brasileiros estejam espiritualmente acordados. Não se trata de idolatrar líderes, mas de escolher princípios. Não se trata de bandeiras partidárias, mas de bandeiras espirituais. Quem permanecer de pé não será quem gritar mais alto, mas quem se mantiver de joelhos em oração. Os acontecimentos que virão podem ser intensos, revelações inesperadas, confrontos de narrativas, ondas de medo tentando se espalhar. Mas Padre Pio dizia que o medo só cresce onde a fé está apagada. Quando a fé está acesa, o medo desaparece como sombra diante da luz. A escuridão só parece invencível até que alguém acende uma vela. E talvez, neste outubro, Deus esteja esperando exatamente por isso. Por um povo que acenda velas em vez de jogar pedras. Por um povo que se una na oração em vez de se afundar na raiva. Porque se isso acontecer, não haverá poder humano capaz de deter a luz. Muitos perguntam, mas o que exatamente vai acontecer? E a resposta espiritual é clara. Não são os detalhes que importam, é a postura espiritual diante deles. Não se trata de adivinhar eventos, mas de preparar corações. Padre Pio dizia que o maior erro dos homens é procurar sinais no céu e esquecer de acender luzes na própria alma. Outubro será uma prova de alma, e se há uma coisa que a história ensina, é que toda virada começa com pequenos grupos que se recusam a ceder ao desespero, que se reúnem para orar, que mantêm a fé mesmo quando o barulho do mundo tenta esmagá-la. Padre Pio acreditava profundamente que o destino de uma nação pode mudar por causa de poucos corações firmes. Por isso, agora não é tempo de esperar, é tempo de agir espiritualmente. De fortalecer lares, proteger mentes, guardar corações, de não deixar que o ódio, que é a arma preferida das trevas, encontre espaço. Quando uma nação escolhe amar, mesmo no caos, ela muda sua rota. Bolsonaro pode continuar sendo símbolo de divisão para muitos, mas essa divisão não precisa definir o futuro do país. Ela pode ser o catalisador de um despertar coletivo. Padre Pio dizia que os abalos mais fortes são os que antecedem os recomeços mais bonitos. Talvez seja isso que este outubro está anunciando. Um recomeço. Uma aurora depois da noite escura. Mas auroras não vêm para os distraídos. Vêm para os vigilantes. Se você está decidindo vigiar espiritualmente, escreva nos comentários: eu escolho estar desperto. Padre Pio também falava sobre o poder da unidade espiritual. Ele dizia que quando um povo se divide, enfraquece, mas quando se une, mesmo na diversidade, se torna inabalável. E talvez seja exatamente isso que o Brasil precise redescobrir neste outubro. Que o verdadeiro poder não está nos extremos, mas no centro espiritual que une. Esse chamado não é sobre idolatria política, mas sobre fé ativa. Sobre cada pessoa que decide ser guardiã de sua própria luz. Porque se cada lar se tornar uma fortaleza espiritual, não haverá escuridão nacional que prevaleça ao final de sua vida. Padre Pio disse algo que ressoa com força neste momento. Quando a noite for longa demais, lembre-se, Deus sempre acende a primeira luz na casa dos que não desistiram de crer. Talvez seja exatamente isso que esteja para acontecer com o Brasil. A primeira luz sendo acesa nas casas de pessoas comuns, como você. Por isso, quando outubro chegar com seus ventos, não tema. Apenas mantenha sua vela acesa, porque quem carrega luz nunca é vencido pela escuridão. Escreva nos comentários: eu acendo minha luz pelo Brasil. Se inscreva, compartilhe esta mensagem e seja parte dessa corrente espiritual. Porque Padre Pio dizia: quando uma nação inteira ora, o céu escuta de joelhos.